Gente, agora a gente vai dar início a um novo assunto. A gente vai falar sobre embriologia. A embriologia, como o nome já diz, é o estudo do embrião. E o que viria a ser o embrião? Né? É nada mais do que o que é formado após o processo de fecundação, que é a união do gameta feminino com o gameta masculino, e antes da formação dos órgãos, porque quando começa a formar os órgãos no indivíduo, ele daí já recebe um novo nome, que é feto, tá? Então, hoje a gente vai começar o estudo da êmbrio. Essa aula vai ser dividida em várias aulinhas para vocês. E a gente vai dar início falando um pouquinho sobre esse processo de fecundação. Então, o que é o processo de fecundação? Nada mais é do que a união do gameta feminino com o gameta masculino, formando o que a gente chama de célula-ovo ou zigoto, tá? Essa célula-ovo ou zigoto pode ser um pouquinho diferente em cada indivíduo, em cada espécie. E a gente vai ver no decorrer das aulas essas diferenças entre essas células-ovo. O que acontece é que nesse zigoto existe uma região onde é chamada, onde encontra-se o núcleo, onde encontra-se a maioria das organelas, complexo de Golgi, a mitocôndria, que é chamada de polo animal. E uma outra região da célula-ovo que é chamada de polo vegetal ou polo vegetativo. Polo animal é onde vai ocorrer as divisões celulares. E o polo vegetativo, né, é onde a gente encontra o vitelo. Não tem nada a ver polo vegetal com vegetal de plantas. É onde a gente encontra o vitelo. O que seria esse vitelo? O vitelo é uma substância que vai servir para nutrir esse embrião enquanto ele não tiver capacidade de se nutrir sozinho. Em algumas espécies, esse embrião se transforma numa larva, né? Em outras, eles recebem a nutrição através da mãe, da placenta, né? A gente tem nos animais placentários a placenta transmitindo ali, então, a alimentação. Mas enquanto não chega nessa fase do desenvolvimento, ele se nutre a partir das substâncias que estão ali nessa região do polo vegetal, que é chamado de vitelo. Então, a fecundação, união do gameta feminino com o gameta masculino formando a célula ovo, ou também chamado de zigoto, que tem um polo animal e um polo vegetal. Então, a gente estuda em biologia, né? Essa ciência que muitos alunos acham aí que é difícil e tudo mais, mas ela é extremamente fascinante. Por que se estuda em biologia? Ela é muito usada na classificação dos animais. Quando a gente entrar lá em zoologia, muitos dos termos que a gente vai usar para classificar esses animais vêm aqui da êmbrio. Então, quando você não compreende direito esse desenvolvimento do embrião, às vezes fica difícil lá na zoologia você classificar esses organismos. Então, prestem bastante atenção. É através da êmbrio que a gente vai falar um pouquinho sobre a blastia dos animais. O que é a blastia dos animais? A gente está falando dos folhetos embrionários. O que são esses folhetos embrionários? São o que a gente chama de tecidos primitivos dos animais. Então, os animais podem ser ablásticos, quando não tem esses folhetos, diblásticos, quando tem dois, triblásticos, quando tem 3 folhetos embrionários, tá? Os animais também podem ser classificados de acordo com a sua estomia. O que significa isso? Vai ser classificado de acordo com a origem da boca desse animal. E por isso os animais podem ser classificados em 2 tipos. Quando, primeiramente, se dá origem à boca do animal, esse animal é chamado de protostomo. Quando, no desenvolvimento embrionário, dá-se origem primeiramente ao ânus e depois à boca, esse animal é classificado como um animal deuterostomo, tá? Deutero que vem do grego de depois. Então, a estomia também é importante na classificação desses animais. Esses animais também podem ser classificados de acordo com o celoma.
tá? O que é esse celoma? O celoma é a cavidade visceral desses animais. Quando a gente estuda o corpo humano, a gente vê, né, que as vísceras ficam dentro de uma cavidade, né? E aí esse celoma. Quanto ao celoma, os animais também podem ser classificados em acelomados, então sem essa cavidade, pseudocelomados, quando é uma cavidade intermediária, né? Ela não é a verdadeira, uma cavidade falsa, e os animais celomados. A gente vai ver todos esses tipos de classificação mais para frente, vocês vão compreender tudo isso em detalhes. Mas é importante você saber do porquê essa importância de se estudar embriologia. Ela é tão importante porque a gente faz um estudo comparativo desses animais, né? Através da embrio, a gente consegue comparar os diferentes animais e os diferentes estágios de desenvolvimento e analisar, então, tanto a presença desses folhetos embrionários, quanto a origem da boca, quanto os tipos de cavidade visceral que eles vão ter, né? E classificar, então, esses organismos. Então, tudo tem início lá no processo de fecundação, que é o processo de fusão dos gametas. Após isso, a gente vem para as fases do desenvolvimento embrionário, que eu vou comentar aqui brevemente com vocês e que a gente vai estudar uma a uma posteriormente. A primeira fase do desenvolvimento embrionário é uma fase que é chamada de segmentação. Nessa fase é onde a gente tem o zigoto se segmentando, ou seja, se dividindo em várias células. A segunda fase que a gente tem do desenvolvimento embrionário é a fase de gastrulação. Nessa fase, a gente tem a formação da cavidade digestiva desse animal e também o aparecimento dos folhetos. Lembra lá dos tecidos primitivos? É ali que vai surgir, então, esses tecidos primitivos. E a terceira fase do desenvolvimento embrionário é quando vai começar a diferenciação desses folhetos, né? E a diferenciação na formação dos órgãos, né? Que daí a gente já vai ter quase a formação ali do feto. Essa fase de formação dos tecidos é chamada de organogênese, tá? E aí a gente vai ver cada uma delas em separado, tudo bem? Então, até na próxima aula, quando a gente vai falar primeiramente da fecundação dos mamíferos e as suas particularidades.